Bom dia, vamos para a aula de português. Vamos lá? Material em cima da mesa, correto? Estojo. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer a correção das atividades do livro. Depois nós vamos fazer algumas atividades. Bom, vamos lá então. Página 84 a 88, 89 e 90, a 100 não. Bom, coloquei aqui, mas a 100 não. É até a 90 só, tá? Então, pega aí o seu livro, abre na página 84, vamos lá. Eu tinha enviado para vocês fazerem a leitura, né, do texto 2, Terra, Planeta, Água. Você fez a leitura para depois fazer a interpretação por dentro do texto, né? Então, vamos lá. Procure as palavras a seguir no dicionário e registre os seus significados. Então, aí tinha duas palavras que era para você procurar o significado delas. Emersa e pastoso. Então, eu procurei lá no dicionário. Emersa, que deixou de estar submersa, debaixo da água, tá? Vou colocar um acento aqui. Debaixo da água, que não está mergulhada. Pastoso, que tem consistência de pasta. Viçoso, viscoso, tá? Professora, mas a minha não está exatamente igual à sua. Mas eu olhei no meu dicionário e dava uma outra definição. Correto, tá? Desde que você procurou emersa e pastoso, tá bom? Então, emersa, que deixou de estar submersa debaixo da água e não está mergulhada. Pastoso, que tem consistência de pasta, né? Uma coisa pastosa. Já ouviu falar assim, mamãe comprou um doce de leite pastoso, né? Aquele doce de leite, aquela pastazinha, né? Geleia de amendoim, pasta de amendoim, né? Pastoso, tá bom? Questão 2. Com base no texto, responda a pergunta feita no primeiro parágrafo e justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Será mesmo que podemos chamar o nosso mundo de planeta água? Essa é a pergunta que faz lá no primeiro parágrafo, correto? Será que nós podemos mesmo chamar o nosso planeta de planeta água? De acordo com o texto, né? Ela está falando de acordo, com base no texto, tá? Então, de acordo com o texto, podemos chamar nosso planeta água, se levarmos em consideração apenas a superfície da Terra, tá? Apenas a superfície terrestre. Questão 3. Releia o último parágrafo do texto. A quem o autor se dirige ao perguntar? Viu só? Quem que o autor está se dirigindo, né? Quando ele, lá no último parágrafo, está assim, olha, viu só? A depender do critério que utilizamos, isso é, da forma como analisamos o nosso mundo, podemos dar a ele diferentes nomes ou apelidos. Então, a quem que ele está se dirigindo? Ele está se dirigindo a nós, né? O leitor. Ele dirige a pergunta ao leitor, a você que estava lendo o texto, correto? Vamos passar para frente agora? Página 85. Vamos lá. Questão 4, página 85. Para o autor. A depender do critério que utilizamos, isto é, da forma como analisamos o nosso mundo, podemos dar a ele diferentes nomes ou apelidos. Que apelido você daria ao nosso planeta e que critério você levaria em consideração para dar este apelido, tá? Essa resposta, né, é uma resposta sua, uma resposta pessoal, tá bom? A número 5, questão 5. O texto, questão 5.
Muitas pessoas dizem que o planeta Terra deveria ser chamado de planeta Água. Identifique um dado sobre o nosso planeta que justifique o ponto de vista dessas pessoas. Lá no texto fala que a superfície do planeta Terra tem 70% de água e 30% de terra, correto? Então, ali está falando, olha, para a gente identificar um dado sobre o nosso planeta que justifica o ponto de vista das pessoas, de falarem que o quê? Que a Terra pode ser chamado de planeta água. Lá no texto fala que a Terra tem 70% de água e 30% de terra. Então, é mais água do que terra. Questão 6. Se considerar o volume da Terra, o planeta não poderia ser chamado de planeta água. Transcreva do texto a explicação para este fato. Então, de acordo com o texto, tá? Se considerar o volume de terra, o planeta não poderia ser chamado de planeta água. Então, transcrever o quê? Nós vamos retirar lá do texto essa explicação. Então, é a seguinte explicação, olha. Ao considerarmos o volume da Terra, por exemplo, ela não poderia mais ser chamada de planeta água, pois não existe uma grande quantidade desse elemento no seu interior. Todo mundo acompanhando aí? Coloca ok corrigido, não esqueça, tá bom? De colocar ok corrigido. Vamos lá, próxima página. Página 86. Por dentro do gênero. Vamos lá? Vou ler aqui para vocês, olha. O texto Terra, Planeta Água pertence ao gênero textual artigo de divulgação científica. Entenda melhor o que isso significa. A todo momento, novos estudos, teorias, pesquisas e descobertas acontecem no mundo da ciência. E todo esse conhecimento deve ser repassado para as pessoas, certo? Pois é. Mas para que isso aconteça, diversos especialistas escrevem suas teorias e descobertas sobre variados assuntos. Esses assuntos são chamados de artigos de divulgação científica. Lembram que a professora Heloísa explicou para vocês na aula de produção de texto o que é um artigo de divulgação científica, né? E essa semana ela mandou para vocês terminarem de fazer. Na primeira semana ela explicou, pediu para você recortar, né? Procurar o assunto que mais te interessava. E essa semana você ia fazer a sua produção dentro do quê? Do artigo de divulgação científica. Então vamos lá. Sobre o texto Terra, Planeta Água, responda. Qual é o assunto? Qual é o assunto do texto? O assunto tratado no texto é a pertinência ou não em chamar o planeta Terra de planeta Água. Né? Algumas pessoas concordam, outras não, correto? Letra B. Qual é o seu público-alvo? O seu público-alvo possivelmente é composto por crianças, jovens, já que a linguagem é um conteúdo e o conteúdo são bem acessíveis, né? Então, o público-alvo é o quê? Por crianças e jovens. Vamos consertar aqui, ó. Tem um negócio errado aqui. Deixa eu voltar aqui e consertar. Opa. Toda hora a pessoa volta errado. É aqui. Deixa eu consertar aqui. Aqui, letra maiúscula, né? Deixa eu começar a frase aqui, depois de ponto. Faltou uma vírgula aqui, ó. Por crianças, vírgula, jovens, já que a linguagem e o conteúdo são bem acessíveis, tá? É fácil, né? É de fácil entendimento, correto? Letra C. Onde foi publicado? O texto foi produzido no site Escola Kids, né? Lá no finalzinho do texto tem, olha,
Escola Kids, né? Rodolfo Alves Pena, Escola Kids, tá? Então, foi produzido no site Escola Kids. Letra D. Releia o título. Então, releia o título. Qual que é o título do texto? Vamos, Terra, Planeta, Água, né? Esse é o título. Relacione a finalidade de um artigo de divulgação científica ao fato de o título ser uma pergunta. Qual que é a relação que tem do artigo de divulgação científica com o título ser uma pergunta? O artigo de divulgação científica pode ter como tema um questionamento, correto? Então, lá está fazendo uma pergunta. Terra, planeta, água, né? Não. Terra, planeta, água, está te fazendo o quê? Uma pergunta. Pode também ter o quê? Uma curiosidade que deve ser respondida com argumentos científicos. Já que a finalidade desse gênero é divulgar conhecimento, né? A finalidade do artigo de divulgação científica é divulgar conhecimento. Próxima. Coloca ok corrigido, não esqueça, tá bom? Questão 2, da página 86 ainda, tá? O autor dá exemplos e explicações que respondem às perguntas iniciais do texto. Identifique os parágrafos do texto que contêm explicações e exemplificações sobre o assunto abordado. Então, os parágrafos que contêm explicações e exemplificações sobre o assunto abordado são o segundo parágrafo, né? Que vai falar lá, ó, tudo depende do ponto de vista. Se analisarmos somente a superfície da Terra, sim, podemos chamar a Terra de planeta água. Afinal, de toda a superfície, a água representa em média 70%, enquanto o continente representa 30%, né? Está respondendo, está explicando, né? Está respondendo a pergunta lá, Terra, planeta, água, certo? O terceiro, o quarto e o quinto parágrafo, tá? Todos eles vão estar o quê? Dando explicações sobre o quê? Sobre o título, sobre a pergunta do título do texto. Questão 3, agora, vira seu livro, página 87. O autor introduz e problematiza o assunto no primeiro parágrafo, utilizando uma afirmativa e algumas perguntas que dialogam com o leitor. Qual a intenção do autor ao inserir esses diálogos com o autor? Qual que é a intenção dele ao inserir diálogos com o autor? A intenção do autor ao inserir esses diálogos é atrair a atenção e o interesse do leitor para o assunto abordado, né? Para aquilo que está sendo falado ali, né? Para aquilo que, pela informação que está sendo passada, tá? Então, a intenção dele é inserir esses diálogos é o quê? É atrair a intenção e o interesse, né? De nós que somos leitores para aquele assunto, tá bom? Questão 4, página 87. No último parágrafo, o autor apresenta a sua conclusão. Escreva a conclusão do assunto abordado neste artigo de divulgação científica. Qual foi a conclusão? O autor conclui que o nome dado ao planeta depende do critério selecionado, né? Lá no último parágrafo, ó, vamos lá, dá uma olhadinha lá. Lá no último parágrafo. Mas existem outras expectativas. Se considerarmos a composição química da Terra, o apelido novamente muda. Poderia ser planeta oxigênio, uma vez que esse elemento químico é o mais abundante, de fato, na superfície. Além disso, se levarmos para conta toda a composição estrutural da Terra, aí o nome poderia ser planeta ferro, pois esse elemento compõe a maior parte da estrutura interna, tá?
Então, ele concluiu que o nome dado ao planeta depende de quê? Do critério selecionado. Agora, na página 87 do seu livro está assim, olha. O artigo de divulgação científica expõe um assunto científico e, para isso, é dividido nas seguintes partes. Então, o artigo de divulgação científica, ele tem 3 partes. Primeiro, introdução, que vai expor a ideia principal. Depois, o desenvolvimento, né, que vai apresentar argumentos, comparações, relações e dados estatísticos. E depois vai ter a conclusão, que vai finalizar o assunto provando ou respondendo à questão inicial e apresentando recomendações finais. Número 5. O autor utiliza no seu artigo uma linguagem informal, mas também faz uso de algumas palavras do mundo da ciência, que são os termos técnicos, né, mais formais. Escreva 2 exemplos de linguagem informal e 2 de palavras do mundo da ciência, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o autor faz uso de algumas palavras do mundo da ciência, tais como terras emersas, camadas internas da Terra, núcleo terrestre, volume interno do planeta, composição química e composição estrutural, e também faz uso de uma linguagem informal, por exemplo, o ouvimos por aí e viu só, né? Uma linguagem mais informal. Nos artigos científicos, nós podemos perceber a presença de termos técnicos, tipo da linguagem científica, tá? Uma forma mais técnica de se tratar o assunto, dentro da linguagem científica, tá? Nos artigos científicos. Questão 6 da página 88. Vamos lá. Por que o autor utilizou a linguagem técnica e a linguagem informal no artigo científico? Por que ele usou os 2 tipos de linguagem, né? Uma mais formal e uma mais informal? O autor utiliza em seu texto uma linguagem informal por seu público-alvo ser infanto-juvenil, né? Dedicado mais a jovens, crianças. Mas também faz uso de algumas palavras do mundo da ciência, por se tratar de um artigo científico, de uma divulgação científica, né? Então, ele usou os 2 por isso. Uma, primeiro, porque o público era infanto-juvenil, para melhor compreensão, mas também por ser um artigo de divulgação científica, ele tinha que usar uma linguagem mais técnica, mais formal. Questão 7. O texto apresenta dados numéricos, tais como o percentual de água e terra em nosso planeta, ou a temperatura no interior da Terra. A inclusão desses dados no artigo tem uma função, justifique-a, né? Então, qual que é a função no artigo, né, desses dados? Em um artigo de divulgação científica, a inclusão de dados numéricos tem a função de dar credibilidade ao texto, tá? Deixa eu mudar aqui, que eu vou consertar aqui 2 coisinhas que estão erradas aqui. Eu escrevi errado. Espera aí. Não é aqui que eu quero. Onde que nós estávamos? Aqui. Correto? Depois eu vou voltar lá e nós vamos corrigir. Próximo, vamos lá. Agora, nós vamos para o estudo da escrita, página 89 e 90. Vamos pegar lá. Produção textual da página 88 eu enviei para vocês, correto? Fazerem essa semana. Página 89 e 90. Nós estudamos aí
o emprego do mas e mais, correto? Eu pedi para vocês fazerem essas atividades dessas páginas. Então, vamos lá. Releia os trechos do texto 2. Letra A. É comum ouvirmos por aí que a Terra, na verdade, deveria ser chamada de planeta Água, pois a maior parte dela não seria propriamente constituída por terras emersas, e sim por água na forma líquida, bastante abundante em nosso planeta. Mas, será que isso é verdade? Letra B. O ponto mais profundo dos oceanos alcança pouco mais de 11 quilômetros. Então, só vamos relembrar lá, olha, o que foi explicado para vocês na aula passada. Veja a frase. Saber é importante, mas colocar em prática o conhecimento é ainda mais. Aqui na frase, além da diferença na grafia, as palavras também apresentam diferentes significados, correto? O mais pode ser substituído por menos, né? Que indica a quantidade. E o mas pode ser substituído por contudo, entretanto, todavia. Olha lá, saber é importante. Contudo ou entretanto, colocar em prática o conhecimento é ainda mais, né? Nós podemos substituir aqui o mas por contudo, entretanto e todavia. E o mais com i, nós podemos substituir por menos, né? Que indica o quê? Quantidade, né? Na quarentena, eu ganhei uns quilinhos a mais, ou uns quilinhos a mais. Não, ganhei uns quilinhos a mais, né? Ganhei mais peso, estou mais pesada. Quem aí ganhou uns quilinhos na quarentena, hein, gente? Todo mundo, né? Todo mundo em casa comendo, não é? Ah, mas tá bom, né? Ainda bem que a gente tem a comidinha, né? Pra gente comer, né? Próximo. Agora vamos lá. A questão 1 da página 89. Vamos corrigir agora. As palavras em destaque nos trechos não têm o mesmo sentido. Em qual deles a palavra destacada tem o sentido de contrário de menos, indicando intensidade e quantidade? Ou oposição, podendo ser substituído por porém, contudo, entretanto, todavia e no entanto? Então, a resposta. Contrário de menos, indicando intensidade e quantidade, trecho B, correto? Olha lá, o ponto mais profundo ou o ponto menos profundo, tá? Oposição, podendo ser substituída por porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, trecho A, tá? Mas, será que isso é verdade? Eu poderia falar assim, olha, mas será que isso é verdade? Né? Até para ouvir fica estranho, né? Página 90 agora. Questão 2, página 90. Vamos lá. Complete as afirmativas a seguir com mas ou mais. O planeta Terra precisa de mais água, mas não é possível fabricar mais água. Letra B. Restam 2,8% de água doce, dos quais mais de 2/3 ficam em geleiras, o que inviabiliza o seu uso, mais com I. Letra C. De acordo com a Unesco, cerca de 3 milhões de pessoas, mais da metade da população mundial, sofrerão com a escassez de água em 2025.
mais, né? Quantidade, correto? Letra D. Calcula-se que ou mais de 30% da água encanada no Brasil seja perdida em vazamentos. Mais, né? Quantidade, água. Letra E. O fato é que já se diagnosticaram as causas do problema e as soluções são conhecidas. Mas não há um consenso sobre como implementá-las. Né? Entretanto, contudo, né? Não há um consenso sobre como implementá-las. Então, é o mas sem i. Número 3, né? Escreva um diálogo nos balões a seguir, empregando corretamente as palavras mas e mais. Então, essa pessoal, né? Um diálogo, uma conversa aí, né? Entre os elementos que estão apresentados aí, tá bom? Então, crianças, faça as correções, tá bom? Faça com capricho. Não esqueça de colocar ok, corrigido e a data, né? Se você estiver corrigindo no mesmo dia que a professora Heloísa, é dia 24/6, tá bom? Se não, você coloca aí a data que você corrigiu, tá? Não deixe suas atividades se acumularem. Faça tudo com capricho e atenção. Um beijo para você, tá bom? E até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Deus te abençoe.